Qual que é? Gênesis, capítulo 41, versículos 50 a 52. Todos encontraram? Glória. Diz assim a palavra de Deus. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano de fome, que lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Os irmãos podem tomar vossos assentos, mantenha sua Bíblia aberta, porque nós vamos discorrer dentro desses capítulos a seguir. Repitam comigo: pessoas feridas, Pessoas feridas ferem outras pessoas. ferem outras pessoas. Pessoas curadas, Pessoas curadas, curam outras pessoas. glória a Deus. Eu quero iniciar a mensagem de hoje convidando os irmãos a voltar lá atrás, na sua infância. Naquela época em que a gente brincava, corria, pulava, jogava bola, machucava. Quem lembra do pique-pegue, pique-esconde? Só a galera mais jovem que vai lembrar disso, né, Francisco? Eu não era vivo nessa época não, mas eu já ouvi falar já. A galera mais jovem vai lembrar. Esses meninos de hoje em dia, se eu perguntar o que é um pique-esconde, o que é um pique-pegue, vai perguntando que baixa. É verdade. E naquela época, o que mais acontecia era o menino arrancar o tampo do dedo do pé. Eita, glória. Era ralar o joelho. Era quebrar o braço. Eram fazer atividades que traziam para o seu corpo físico marcas, fraturas. E essa lesão, essa fratura, esse machucado, acabava por limitar a gente a fazer aquilo que a gente mais gostava. Então, quando a gente machucava, quando a gente quebrava um braço, uma perna, ou machucava, o pai da gente, o que ele fazia? Ó, até você sarar, você não pode mais brincar. Então, você era limitado. Todos nós, eu posso dizer com 100% de segurança, que todos nós temos algum tipo de marca em nosso corpo. É verdade. Seja um machucado, um ralado, uma queda, todos nós temos marcas. No entanto, existe um tipo de marca que a gente não vê. Existe um tipo de marca que nos machucam e é uma ferida que é difícil de sarar. E é sobre essas feridas que eu quero falar com os irmãos essa noite. As feridas da alma. Aleluia. Ao final dessa mensagem, o propósito que eu quero deixar para os irmãos aqui é que com a mesma intensidade paralisadora que essas fraturas, essas lesões físicas deixam no nosso corpo físico, as enfermidades emocionais, as feridas da alma também causam grandes e drásticos resultados, impossibilitando o nosso real e adequado funcionamento existencial e espiritual. É verdade. Traduzindo de uma forma mais clara, muitas vezes as feridas das nossas almas nos impedem que nós façamos adequadamente a vontade de Deus. É verdade, Deus. E diz que a palavra primeiro ela tem que bater no pregador, né? Eita, glória. Para depois ela servir para o povo. É verdade. E é justamente sobre isso que eu e o Francimar estávamos conversando ontem. Mas você pode me perguntar, o que é a alma? Feridas da alma, cura da alma. O que é a alma? A Bíblia nos apresenta na criação uma tricotomia. Ela diz que nós, seres humanos,
somos tricotômicos. O que é isso? Nós somos divididos em corpo, alma e espírito. Aleluia. O corpo é o físico, é a carne, o osso, aquilo que interage com o ambiente. A alma, apesar de haver diversas e diferentes definições, é o elemento psicológico. As emoções, a personalidade. A alma, o termo equivalente ao hebraico, que é nefesh, e ao grego psique, significa ser, vida, criatura. E o espírito é a fonte das qualidades espirituais do homem. É a parte essencial do nosso relacionamento com Deus. Aleluia. De acordo com 1 Tessalonicenses 5:23, a Bíblia nos ensina que dentro de nós temos uma alma. Temos emoções e somos frágeis. Somos frágeis. Por isso que nós temos feridas. Só que a mesma Bíblia que fala que nós somos frágeis e temos emoções, ela vai dizer que graças ao Espírito que recebemos de Deus, podemos ser fortes e experimentar o poder de Deus na nossa vida. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Portanto, quanto mais somos frágeis, mais reconhecemos que somos dependentes de Deus, mais desfrutamos do poder dele na nossa vida. Amém, Deus. As feridas da alma, elas são prejudiciais. E o difícil é que muitas pessoas estão aqui hoje e não sabem que possuem essas feridas. É verdade. Mas José, ele vai nos ensinar a como identificar feridas na nossa alma. E quando nós identificamos as feridas na nossa alma, o primeiro passo que nós temos que fazer é cuidar, zelar e procurar providência. Quando a gente caía, machucava, ralava o joelho, o que a gente fazia? Corria para nossa mãe, para o nosso pai. Por quê? Lá tinha remédio. Metiolate. Lá tinha azeite. Lá tinha metiolate. Ai, Quem é os mais antigos sabe. Sangue e fogo. O cara queria ver o capeta em forma de gente, mas ele queria ver o tal do metiolate. E agora não é diferente. Com as feridas da alma, nós temos que buscar socorro. E nós buscamos socorro em quem? Em Cristo Jesus. Glória a Deus. Ao ler a história de José, nós percebemos que José era um homem parecido com cada um de nós, enfrentando angústias, pressões, ansiedades, dores, lágrimas. Veio de uma família emocionalmente doente, com problemas esses que nós enfrentamos no decorrer dos dias, né? E as feridas da alma de José surgiram em casa e não foram escondidas pelo tempo e trouxeram consequências graves para a vida de José e para seus irmãos. Mesmo sendo bem-sucedido, temente a Deus, cheio do Espírito Santo, José passou a ter dificuldades e problemas. E a sua história é um exemplo claro de que as pessoas, por mais que elas sejam usadas por Deus, elas também têm falhas e têm feridas. É verdade. E é impressionante como Deus trata da ferida da alma de José de uma forma muito especial. E ele vai mostrar pra gente 6 sinais de que nós podemos ser cheios do Espírito Santo e ainda assim termos a nossa alma completamente fragilizada, ferida, machucada e cheia de cicatrizes. Primeiro sinal, Gênesis 41:51. José nomeia seu filho como Manassés, desejando esquecer a sua história e a sua família. O primeiro ponto de uma alma machucada, esquecer. Eu quero esquecer, eu quero colocar um pano em cima daquela história.
José queria esquecer a sua história, então ele espiritualiza o seu problema. Ele pega o garoto, ele olha para o seu filho e diz: esse menino vai se chamar o desejo da minha alma. Eita. Ele vai se chamar Manassés, aquele que me faz esquecer. José estava ferido, mas ele não se dava conta disso. Para muitos, era um homem ideal, admirado por todos. Entretanto, o que ninguém sabia é que por trás daquele homem imponente, cheio do Espírito Santo, usado por Deus, o seu passado era triste e doloroso. É verdade, Deus. Segundo sinal, o uso de máscara. Muitas vezes a gente quer mascarar os problemas. A gente quer fazer de conta que está tudo bem. A gente quer fazer que a gente é forte. E quer lutar através das nossas próprias armas. José fingiu não reconhecer, lá no capítulo 42, versículo 7. Ele finge não reconhecer os seus irmãos, escondendo a sua verdadeira dor. Toda alma ferida, ela não se deixa revelar. Ela se esconde. Ela se maqueia. Ela é muito bem vestida, muito bem mascarada. Uma alma ferida, raramente ela vai se permitir tratar. Porque, às vezes, ela nem entende que ela está ferida. É, Deus. É muitas vezes aquele irmão, aquela irmã, e me perdoem que eu vou falar, mas eu preciso falar. É aquele irmão, aquela irmã, que ela se esconde atrás de cargos, atrás de ministérios, atrás de dons. E que no fundo ela quer falar tanto de Deus para os outros, porque ela quer esconder ela mesma. Só que nada fica oculto perante Deus. A alma ferida, para ela ser curada, o primeiro passo é revelar quem realmente nós somos. É o primeiro passo, é revelar quem nós somos e o que nos machucou. Terceiro passo, terceiro ponto de uma alma machucada, de uma alma ferida. Reação agressiva. Gênesis versículo 42, capítulo 42, versículo 7. A reação de José perante os irmãos foi de amargura e de vingança. Ele planeja esconder um cálice dentro ali das malas dos seus irmãos para acusá-los e posteriormente matá-los. Então ele teve uma reação agressiva. José não via seus irmãos há muitos anos. Nós não vemos lágrima, nós não vemos dor, nós não vemos saudade, mas nós vemos um coração cheio de amargura e desejo de vingança. É verdade. Quantas vezes nós somos machucados por pessoas que nós amamos e ao invés da gente perdoar, a gente começa a criar mágoas, a gente começa a criar amarguras dentro do nosso coração. E nisso, essa amargura, essa mágoa, acaba virando raiva. José havia guardado dentro de si por todos aqueles anos tudo o que os seus irmãos tinham feito. Meu Deus. E aí eu quero fazer aqui a primeira afronta a você, meu irmão, que está aqui nessa noite. Como você reage quando se encontra com alguém que o feriu? Você perdoa? Você sente raiva? Você sente mágoa? Como é a sua reação diante das pessoas que te fizeram mal? Você é uma pessoa que vai agir na defensiva? É uma pessoa que vai pedir Deus mudança? A sua resposta revelará se a sua alma está ferida ou não. É, Deus. Mas eu posso te assegurar que quando você encontra com alguém que te feriu, quando você encontra com alguém que te feriu, raramente você vai orar pela vida dessa pessoa. Quem aqui ora por aquele que te magoa? Quem aqui ora por aquele
que já te fez algum mal? É difícil, pessoal. É difícil. É difícil. É difícil. Não precisa ter vergonha. Quase impossível. Ora chorando, mais ora. Gênesis 42, versículo 9, vai trazer o quarto ponto de uma alma ferida. A vida presa ao passado. José não superou a sua vida pregressa, o seu passado doloroso. José lembrou-se do seu passado, e o seu passado estava diante dele como um filme. A sua vida estava presa devidamente ao seu passado. Passado não resolvido é presente que incomoda. É, Deus. Você pode, às vezes, fazer de conta que esqueceu, que passou por cima, mas uma vida presa a um passado mal resolvido vai te acompanhar pelo resto da sua vida. Passado não resolvido é presente que comparece no seu relacionamento, no seu casamento, na sua relação com seus filhos, na sua relação com seu pastor, na sua relação com a sua igreja e principalmente na sua relação com Deus. Meu Deus. Aleluia. Quinto ponto de uma alma ferida: desconfiança das pessoas. José nos ensina lá no capítulo 42, versículo 19 e 20. José não confiava nos seus irmãos, mostrando ali descaradamente uma alma machucada. Assim que José disse aos seus irmãos que eles não passavam de espiões, eles imediatamente se defenderam, alegando ser homens honestos. Porém, José não demonstrou confiança neles. Este é um sinal de uma alma ferida, não conseguir confiar nas pessoas. Quantas vezes nós nos pegamos olhando para aquele amigo que às vezes está tentando se aproximar e a gente fala assim, olha, eu gostaria tanto de ter aquela pessoa como amiga, mas não sei, eu não confio nas pessoas. É, Deus. Eu não consigo confiar. Eu sinto que aquela pessoa não quer o meu bem. E às vezes a gente acaba fazendo um pré-julgamento sem saber se aquela pessoa de fato é uma pessoa de má índole. A nossa tendência é criar uma série de defesas emocionais, evitando confiar nas pessoas. São uma série de desculpas que muitas vezes nós temos na nossa vida, porque muitas pessoas às vezes estão dispostas a nos ajudar, seja emocionalmente, seja espiritualmente, ou seja até financeiramente. Mas a desconfiança que essa alma ferida nos traz, que as cicatrizes que a vida nos deixou nos trazem, acabam por nos fazer não confiar nas pessoas, por medo de que aquela pessoa faça conosco o que outrora outros fizeram. Então, porque uma pessoa me machucou lá no passado, hoje eu tenho medo de confiar na pessoa que está do meu lado. E aqui eu falo de relacionamentos, eu falo de amizades, eu falo de convivência. Porque lá atrás alguém me feriu, alguém me machucou. Sexto item que mostra que a nossa alma está ferida é o falso arrependimento. Eita, Deus. José nos ensina lá em Gênesis 42, versículo 24. O choro de José não trouxe cura real em meio ao tumulto de seus pensamentos e sentimentos em relação aos seus irmãos. A Bíblia vai nos dizer que José se retirou e chorou. Porém, infelizmente, esse choro não foi um choro de cura. Foi um choro que indica mais o seu confronto, a sua reação concernente aos problemas, ao momento de dificuldade ali vivida. Foi um choro que revelou apenas um falso arrependimento. Por muitas vezes nós achamos que somos capazes de curar nós mesmos, de curar as nossas feridas que temos na nossa alma. Eita Deus. Só que nós temos a confiar nas forças erradas. Porque a gente confia na nossa força. É, Pai.
Porém, meu irmão, com muita humildade e com muita vivência, eu posso te dizer, infelizmente, nós não somos nada. É verdade. A não ser meros humanos. É verdade. O poder de curar as nossas almas, ele vem de Deus. O Espírito Santo é que nos dá força, coragem e sabedoria para tomarmos o primeiro passo em busca dessa cura. E é difícil entender, mas nós precisamos entender que o tempo não cura a alma ferida. É verdade. A essa altura da sua história, José estava distante da sua família havia 22 anos. Ele já estava com 39 anos e não se dava conta dos reflexos, dos traumas do passado mal resolvido em sua vida. O tempo não pode curar o nosso passado e nem resolver as questões que ainda não foram trabalhadas pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida. É verdade, Deus. A distância não cura a alma ferida. José estava no Egito, sua família estava em Canaã. Embora estivessem em países diferentes, em localidades diferentes e distantes, isso não resolveu a questão pendente entre eles. A cura não vem pela distância, mas sim pelo enfrentamento do problema com suporte, auxílio dados pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eita glória. Essa que é difícil, irmão. Ser cheio do Espírito Santo não cura a alma ferida. É, Pai. José era um homem cheio de Deus. Ainda bem jovens, Deus compartilhava com ele sonhos proféticos. Depois de receber o dom de interpretar sonhos, o próprio Faraó declarou a seu respeito: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Gênesis capítulo 1, versículo 38. Aleluia. O indivíduo é cheio do Espírito Santo, flui nos dons, dos carismas, mas isso não quer dizer que a sua alma está em ordem. José era cheio do Espírito Santo, mas matou a sua família dentro do seu coração. O esquecimento não cura a alma ferida. José confundiu esquecimento com a cura da alma. O seu esquecimento lhe dava a impressão de que tudo estava resolvido, quando na realidade não estava. Talvez essa seja a sua realidade. O que eu mais quero é ser curado, mas eu não quero tocar no assunto porque me dói. É, Deus. Eu não quero tocar no assunto porque me machuca. Eu não quero tocar no assunto porque eu sei que vai doer. Então você me pergunta, presbítero Carlos, o que é que cura a nossa alma? Sempre que tratamos sobre restauração, cura e libertação, nós precisamos entender que isso tudo é um processo. Não pensem, os irmãos, que agora que vocês possam entender o que é uma alma machucada, o que é uma alma ferida, que você de hoje para amanhã vai orar, vai pedir Deus e simplesmente Deus vai apagar tudo que aconteceu. Não. Deus tem esse poder? Tem. Mas Ele não faz. Por quê? Porque as experiências de vida te ajudarão a não errar novamente lá na frente. Aleluia. Eita glória. A crucificação nos traz princípios redentivos implícitos no sacrifício de Cristo. Cristo veio ao mundo para nos perdoar e assim restaurar a aliança de Deus conosco. E se temos Cristo como modelo, podemos fazer igual com aquele que nos feriu. Os capítulos 43 e 44 de Gênesis são fundamentais para entender o processo de cura das feridas da alma de José. Quando seus irmãos trazem Benjamim, isso mexe profundamente com ele. José prepara uma refeição para seus irmãos, mas arma uma cilada, escondendo uma taça no saco de Benjamim. Ao encontrá-la, seus irmãos ficam desesperados, pois Judá havia dito que quem tivesse a taça morreria e os outros seriam escravos.
Está lá em Gênesis 44, versículo 9. Todos ficam desesperados. O que os seus irmãos vão falar para Jacó? Como voltar para Canaã e dizer que o seu segundo filho com Raquel agora também estava morto? A partir de agora, o relato bíblico revela uma das intercessões mais comoventes e brilhantes de que temos notícia. A intercessão de Judá pelo seu irmão Benjamim. A intercessão de Judá é terapêutica. Ela é um excelente modelo de como o Espírito Santo pode sondar as nossas dores e tratar os nossos traumas. Ela foi o bisturi de Deus para atingir e curar a ferida de José. Aleluia. Ele fala da estratégia do irmão perdido e do sofrimento de seu pai, pedindo que Benjamim não sofra o mesmo destino. Ele se humilha. Ele diz, olha, nós já temos uma história triste na família, eu não posso voltar para Canaã e dizer que mais um irmão morreu. Meu pai não suportaria. É muita dor. Essa intercessão, ela atinge a ferida de José e inicia o processo de cura da sua alma. E José, direcionado pelo Espírito Santo, agora nos vai dar 4 princípios para ajudar a iniciar o processo de cura da alma. Agora você já sabe o que é uma alma ferida. Você já sabe quais são os motivos, as causas que causam a alma ferida. E agora José vai nos ensinar como iniciar o processo de cura da nossa alma. Princípio número 1, humilhação. Os irmãos de José se humilham perante o governador. Mesmo sem saber que era José, eles se humilham. Abre o coração, fale toda a verdade. Eles abrem o coração e dizem, olha, nós erramos. E por causa do nosso erro, nosso irmão está desaparecido. Não podemos voltar para casa com mais um irmão morto. A humilhação aqui não significa degradação, mas sim tornar-se humilde como Cristo foi. Aleluia. O conflito mais profundo que existe quando nós temos que nos humilhar é porque o nosso orgulho tenta se impor de diversas maneiras, desde evasões sutis até rebeliões agressivas. Um grande desafio na cura da ferida da alma é tentar esconder a nossa dor e narrar a nossa história apenas como razão. Olha, eu faço isso porque fulano fez isso, é justo, porque ele me machucou. Isso é a razão falando. E a emoção? Como você se sente em relação a isso? Dói quando você fala? Dói quando você lembra? Nesse ponto, José decide abrir o coração e dizer toda a verdade. Chega de dissimulação. O filho querido, ferido, começou a se abrir aos que tinham o vendido para o Egito. José toma a decisão de ser curado. Perceba, ele toma a decisão de ser curado. Aleluia. A cura espiritual da nossa alma só virá quando eu tomo a decisão de ser Curado. Deus é poderoso? É. Deus é onipresente? Sim. Ele é onisciente? Sim. Ele conhece a nós? Sim. Ele nos deu o livre-arbítrio? Sim. Ele é intruso? Não. Então como que Deus vai agir se o irmão não deixar? Aleluia. Como que Deus vai agir na sua vida se você não tomar a decisão de ser curado? E o primeiro passo que eu preciso tomar para ser curado é a humilhação. É eu reconhecer aquilo que me causa a Dor. É. José precisou se humilhar perante os irmãos, mostrar a sua verdadeira face. Ele chorou toda a dor que um dia não pôde ou não tenha conseguido se expressar.
Todo o processo de cura e restauração da alma se dá quando nós decidimos abrir o nosso coração e falar toda a verdade para Deus. A ferida que existe em nosso caráter, ela precisa ser tocada, precisa ser aberta, precisa ser limpa e precisa ser curada. A humilhação deve falar mais alto do que a reputação. 2 Crônicas 7,14 vai nos dizer: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo princípio, confissão. Diga o nome da sua dor. É um problema com seu pai? É um problema com a sua mãe? É um problema com seu irmão? É um problema com seu chefe? Seu ex-chefe? É algo que te machuca? Dê nome. Diga nome à sua dor. Diga o nome. A confissão é o processo de expor a Deus o que se faz necessário. Pecados, culpas, vergonhas, de forma pessoal ou intercessória. Isso produz um impacto instantâneo. Olha o que a Bíblia fala em Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. José, após expressar as suas emoções na forma de um choro, ele teve outra atitude. Ele deu nome à sua dor. Eu sou aquele que vocês venderam ao Egito. Deus. Eu sou aqueles que vocês menosprezaram. Eu sou aqueles que vocês não acreditaram. Eu sou aquele que vocês mataram. Ele deu nome. Qual é o nó que ainda está presente na sua alma? Meu Deus. Meu irmão, não quero que você saia daqui, nesta noite, sem você dar um nome àquilo que te machuca. Sem você dar um nome para aquilo que está preso aqui na garganta e que você não consegue colocar para fora e não consegue digerir. Confesse a sua dor. Confesse ao seu irmão que te feriu, ao seu pastor. Se seu marido trocou você por outra mulher, se sua mulher trocou você por outro homem, perdi o meu filho e nunca acertei isso, guardo mágoas do meu pastor, estou revoltado com Deus, ainda não superei a dor do meu divórcio. Qual que é o seu problema? Qual que é o nome da sua dor? Terceiro princípio, arrependimento. Tome iniciativa de mudança. O arrependimento não se resume à convicção de pecado, essa é parte dele, mas não o seu todo. A confissão, por sua vez, é algo crucial rumo ao arrependimento. A palavra grega para arrependimento é metanoia, que significa mudança de mentalidade, motivação, propósito, indicando uma decisão a seguir caminho oposto. Se até hoje eu tinha um problema com meu pai, tinha um problema com meu ex-pastor, tinha um problema com meu ex-marido, e eu corria desse problema, agora eu vou tomar o sentido oposto. Eu vou enfrentar o problema, eu vou resolver o problema, eu vou deixar Deus agir na minha vida, abrir a cicatriz, limpar a cicatriz e curar. Vai doer? Vai machucar? Vai, mas você vai ser curado. Aleluia. Aleluia. José iniciou a sua reconciliação ao abraçar, beijar e chorar com seus irmãos, libertando-se da amargura e da vingança. Após abrir o seu coração completamente, expressando os seus sentimentos e nomeando a sua dor. Ainda que você seja ferido, ainda que alguém te machucou, tome a iniciativa da reconciliação. Amém. Presbítero Carlos, mas foi eu que fui machucado. Foi ele que me machucou, foi ela que me machucou. Tire a pedra. Faça a sua parte.
E o resto você deixa que o Espírito Santo fará por você. Amém. Aleluia. Quarto e último princípio, a libertação plena e radical. Quais são as provas que a alma de José foi curada? Gênesis 45, versículo 4, reaproximação. O primeiro sinal de cura que percebemos na vida de José é que ele começou a se reaproximar dos seus irmãos. As barreiras começaram a ruir. Ele não teria feito isso se não tivesse aberto ao conserto. Segundo passo, ver o seu ofensor de uma maneira diferente. Olha, Carlos, foi ele que me agrediu, foi ele que me machucou, foi ele que me feriu. Não interessa. Quando você não perdoa, é como se você estivesse segurando um carvão quente para não dar para outra pessoa. Quem é que vai se machucar? Enxergar o ofensor com outros olhos é um dos mais fortes indicativos de cura. Sim, ele me machucou. Mas eu vou liberar o perdão. Aleluia. Eu vou perdoar. Ele me feriu, mas ele não é o guia da minha vida. Não é ele quem me controla é o Espírito Santo de Deus. É enxergar o propósito de Deus. José começou a enxergar o seu passado e a sua história sob uma perspectiva não mais da carne, mas do olhar de Deus. Não mais de um filho ferido, mas de um homem curado. O passado que foi instrumento de dor e vergonha, agora ele é reciclado pelo Espírito Santo com o fim de ajudar outras pessoas. Não tenha vergonha da sua história, meu irmão. Se você passou, é porque Deus permitiu. E se Deus permitiu, tinha um propósito. Verdade. Talvez seja para você ajudar outras pessoas, falar da sua vida para outras pessoas. Talvez o seu exemplo de vida vai ajudar outras pessoas. Por quê? Pessoas feridas, Ferem. outras pessoas. Pessoas curadas, outras pessoas. A restauração da família. O mesmo José, que havia ficado 13 anos longe da família, não queria ver os irmãos, agora é outro homem. José deseja em seu coração agora reunir toda a família como antes. O que Deus fez na família de José é o que podemos chamar de conserto e restauração. Todos choram, todos se abraçam e todos se perdoam. Glória a Deus. Aleluia. E é isso, meu irmão, que o Espírito Santo de Deus quer fazer na sua vida nessa noite. Amém. Foi por esse motivo que o Espírito Santo de Deus trouxe você aqui nessa noite. Verdade. Eu não conheço ninguém aqui. Se você está aqui nessa noite é porque o Espírito Santo de Deus queria que você estivesse. Aleluia. E se dentre as 56 mensagens que eu tenho preparadas no meu arquivo pessoal, se Deus escolheu essa, é porque Ele queria que Deus falasse com você. Aleluia. Sua alma, quando ela está ferida, ela gera uma família ferida. Uma família ferida gera uma igreja doente. E é um ciclo que nessa noite, em nome de Jesus, nós vamos quebrar. Aleluia. E se Deus trouxe você aqui, é porque Ele é o mais interessado na cura da ferida das suas almas. Glória. Aleluia. Se coloque sobre os pés, por favor. Eu quero encerrar essa mensagem trazendo uma pequena analogia entre José e Jesus. Preste bastante atenção no texto que eu vou ler. Já pensou se Jesus fosse um cara humanamente e extremamente traumatizado? Ixi. Nascido numa manjedoura, numa estrebaria, porque não tinha uma casa para nascer, uma cama ou uma esteira. Cresceu em Nazaré, cidade completamente marginalizada na Judéia. Quando desenvolveu seu ministério, foi rejeitado e criticado pelos seus próprios irmãos. Antes de os inimigos de Jesus quererem prendê-lo, a Bíblia diz que os próprios irmãos queriam prendê-lo porque pensavam que ele estava louco. Depois ele é julgado de maneira ilícita, condenado de maneira injusta, executado de maneira cruel e sepultado num túmulo emprestado. Quando ele levanta do túmulo,
Ele não diz, vocês vão me pagar. Não. Ele não diz, agora vocês vão ver quem eu sou. Não. Ele não faz nem questão de ficar aqui para provar nada para ninguém. Ele só diz, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ide e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando ele assunta ao céu, é recebido como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele não faz nenhuma questão de provar ao mundo que ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele continua se manifestando como Salvador, como homem de dores, aquele que padeceu, aquele que ama e que não sente necessidade de retribuir a dor com dor. Mas aquele que retribui com amor, porque ele sabe que o seu padecimento foi para nos salvar. E os traumas que ele viveu foi para nos curar. Amém. Aleluia. E eu encerro essa mensagem convidando você a fazer uma oração agora nessa noite. Uma oração acerca do seu trauma. Uma oração acerca da tua dor. Uma oração acerca daquela palavra que te transpassou, a espada que ficou cravada no peito. E até hoje você não conseguiu puxá-la, porque você tem medo de mexer, e mexer machuca de novo. Faça uma oração sobre isso, porque durante a oração, o próprio Espírito Santo vai arrancar a estaca que está cravada em você, e vai colocar azeite, cura, bálsamo, misericórdia, e você vai ver que sim, é possível superar. Aleluia. Feche seus olhos, curve suas cabeças. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a tua palavra foi ministrada aqui neste momento, Deus. O Senhor nos ensinou o que é uma alma ferida. O Senhor trouxe para nós entendimento sobre o processo que é a reestruturação e o processo de cura. O Senhor nos ensinou que o processo de cura não é imediato, que ele é um processo a ser trilhado, passo a passo. Senhor, nós sabemos que o Senhor é onipotente, onipresente, onisciente, que o Senhor é detentor de todo o poder e de toda a glória. Mas o Senhor nos faz passar por estes momentos para que nós entendamos quem és o Senhor e o motivo por que nós chegamos até aqui. Senhor, nos faça olhar para o nosso passado. Nos faz enxergar o nosso passado não mais como um passado vergonhoso, não mais como um passado de dor, mas como um passado que foi transformado, que foi curado para a tua honra e a tua glória. Senhor, que os teus filhos aqui nesta noite sejam exemplos, Pai. Sejam pessoas curadas. E que essas pessoas possam curar outras pessoas. Que a vida delas possa ser exemplo a ser seguido. Que eles possam ser seus imitadores. No quesito amor, no quesito compaixão, perdão e humildade. Senhor, estamos aqui de peito aberto, de braços abertos, pedindo que o Senhor interceda por nós. Sabemos que o Senhor não é intruso. Por isso te damos, Senhor, a liberdade. Age em nós. Modifique aquilo que o Senhor achar melhor. Nos cure, nos transforme, nos ajude durante o processo e cure as nossas almas. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, pois somos certos da tua presença e do teu poder sobre as nossas vidas. Amém. Amém, Jesus. Eu agradeço a oportunidade, agradeço ao pastor Franci. Podem tomar seu assento em nome de Jesus. Gostaria